Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Wanda, da ETEC de Caraguatatuba, e hoje nós vamos apresentar um projeto sobre a viabilidade do retorno às aulas, um comparativo com as NRs trabalhadas no componente gestão de pessoa, no qual eu ministro as aulas, com o protocolo sanitário fornecido pelo Centro Paula Souza. Neste momento, nós estamos vivendo, é único, né? É uma coisa assim extraordinária, mas que veio para ficar, infelizmente. Então, dentro do estudo de gestão de pessoas, né, nós observamos a necessidade de trabalhar esse projeto, né? Isso não vai servir para o terceiro ano, que é o que fizeram comigo, né? Uma turminha excelente. Não, vão servir para vocês que estarão no ano que vem, nos próximos anos aí, estudando na ETEC de Caraguá. Porque essa pandemia, esse Covid-19, infelizmente, ele não sumirá, né? Nós teremos que aprender, nós estamos aprendendo a conviver com isso. O que são as normas regulamentadoras, ou NRs, como são conhecidas, tá? Primeiro, as NRs, elas são obrigatórias para as empresas privadas e públicas, desde que sejam regidas pela CLT. No caso, as ETECs e FATECs, né, e outros órgãos também, desde que sejam aí efetuado concurso seletista, eles são regidos pela CLT, tá? Então, por isso, o nosso estudo das normas dentro da ETEC, ok? Então, essas normas regulamentadoras, elas estão, né, no capítulo 5º, no título 2 da consolidação das leis trabalhistas, da CLT, tá? E o objetivo dela é a integridade física e psicológica dos trabalhadores, tá? Então, ele vai observar todo o contexto que a empresa ela deve seguir para manter, né, a integridade deste funcionário, né? No caso, nós vamos utilizar essas normas regulamentadoras dentro da ETEC, viabilizando, né, observando, melhor dizendo, a integridade física e psicológica de todos, dos discentes, docentes, funcionários, tá, que estão ali no contexto educacional. Deixa eu falar um pouco dessa turminha, que é o terceiro ETIM de administração. Gente, não tem o que eu reclamar, tá? Não tem, porque são pessoas com uma autonomia espetaculares. Há grandes lideranças nesse grupo. Eu tenho certeza que serão grandes profissionais, né? Desde já, eu sou orgulhosa de todos, né? Então, assim, não tem como agradecer, porque eles estiveram à frente comigo, eles estiveram ali lado a lado comigo nesse projeto, tá? Eu sei que neste momento essas aulas remotas não é fácil, nem para eles, nem para ninguém, tá? É cansativo para os alunos, é cansativo para nós, todos que estão envolvidos na educação. É um aprendizado dia a dia, né? Eu sinto muita falta de sala de aula, eu tenho certeza que eles também, mas eu tenho aqui que agradecer essa turma, eles são espetaculares, né? Tem pessoas que despontam, né? Despontam. Ó, obrigada, Rian, pelo editar esse projeto todo. Obrigada, Manuele, a Júlia, Júlio, né? Então, a turminha toda, né? O Pedro, não tem como eu dizer o nome de todos, são 40 alunos. É claro, tem alguns que andam sumidos por aí, mas eu guardo todos assim no meu coração, tá bom? Ó, um beijo, agradeço a todos, muito obrigada,
tá? E espero que gostem aí do nosso projeto. Não só gostem, mas utilizem, tá? E que sirva como base para os outros projetos, tá? Para outros estudos que é muito necessário. Só a educação pode transformar o indivíduo, não podemos esquecer. E só com a educação é que vamos encontrar saídas como esta que nós estamos vivendo. Beijos a todos, tá? Fiquem com os estudos dos alunos do terceiro, tá? E daqui a pouco a gente retorna. Em decorrência do período pandêmico em que nos encontramos hoje em dia, as escolas acabaram por cessar suas atividades para evitar contaminação e aglomeração de pessoas. Então ela decidiu adotar o sistema IAD, que não é nada mais do que o sistema de ensino à distância, pela internet. E nosso artigo pretende apresentar informações relevantes sobre o Covid-19 que afetam diretamente a NR5, ou CIPA, que é sigla de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. A NR5 ou CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, é o conjunto de pessoas designado a discutir e propor soluções para garantir a saúde e segurança do trabalhador de uma empresa. A NR5 é a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego que foi aprovada no dia 8 de junho de 1978. São 4 grupos de pessoas que compõem a CIPA dentro da empresa. São eles os empregados, o vice-presidente, o presidente e o secretário. E eles fazem as reuniões para discutir essas soluções. A sua responsabilidade está relacionada aos riscos e medidas que devem ser tomadas em cada ambiente dentro da empresa. A NR5 tem a função de ajudar a investigar acidentes tanto na empresa quanto no trajeto, discutir sobre novas medidas que possam ser implantadas para a prevenção dos riscos dentro da empresa, observar se as normas de segurança do trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego estão sendo respeitadas, garantir que todos os funcionários entendam sobre a importância das normas de segurança e, por fim, levar à direção todas as questões que podem ser discutidas para que melhorias sejam feitas para garantir a saúde e integridade física dos trabalhadores. Existem os itens 5.8 e 5.15. O item 5.8 ele diz o seguinte: é vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para cargo de direção de comissões internas de prevenção de acidentes, desde o registro de sua candidatura até um ano após o final de seu mandato. Ou seja, os membros que já alcançaram ou que estão em momento de eleição para qualquer que seja o cargo da CIPA, eles automaticamente recebem uma garantia de emprego. O que é essa garantia de emprego? Os membros da CIPA não podem ser demitidos sem uma justa causa. E ao término das eleições, se a pessoa não oferir um cargo dentro da CIPA, ela automaticamente perde essa garantia de emprego. E também tem o item 5.15. O item 5.15 diz o seguinte: a CIPA não poderá ter seu número de representantes reduzido, bem como não poderá ser desativada pelo empregador antes do término do seu mandato de seus membros, ainda que haja redução do número de empregados da empresa, exceto no caso de encerramento das atividades do estabelecimento. Isso quer dizer que os empregados que já possuem algum cargo dentro da CIPA, eles não podem sofrer redução, para seja qual for o motivo, sei lá, para evitar aglomerações de pessoas. Em contrapartida ao que consta na CIPA, a CLT ela traz o artigo 165. Tal artigo diz o seguinte: os titulares da representação dos empregados nas CIPAs não poderão sofrer despedida arbitrária, entendendo-se como tal a que não se fundar em motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. O que isso quer dizer? Quer dizer que os empregados, em tempos de pandemia, eles poderão ser demitidos, sim, por motivos técnicos. Tal motivo técnico poderia ser a redução dos empregados para evitar aglomerações e, consequentemente, evitar a contaminação do vírus. No protocolo sanitário institucional, se faz presente a NR5 nos itens 1.2, 1.4 e 1.5.
nas escolas é recomendável que o presidente aplique uma espécie de treinamento aos seus membros, visando que os mesmos cumpram as medidas de maneira efetiva. Segundo as diretrizes 5.33 e até as diretrizes 5.36 das normas regulamentadoras, se faz necessário um treinamento a cada 6 meses de todos os possíveis candidatos à CIPA e também dos próprios cipeiros que estiverem atuando. Sendo o caso, pensa-se que será preciso um treinamento de maneira similar, mas com um público-alvo mais amplo, como professores, alunos e etc. E tal treinamento teria que ser ministrado por profissionais da área de saúde ou por algum funcionário que estivesse a par dos conhecimentos necessários e tivesse qualificação para proporcionar um curso sobre como se prevenir do Covid-19 ou de outras doenças relacionadas. Olá, iremos falar agora sobre a NR6, ou a Norma Regulamentadora 6. A NR6 fala sobre o uso de GPIs, ou os equipamentos de proteção individual. Alguns exemplos de GPIs são as luvas e as máscaras. Seu objetivo é evitar acidentes e proteger a saúde e segurança dos trabalhadores. Se alguma empresa não obedecer a essas normas, elas serão multadas ou podem até terem suas atividades interrompidas. A NR6, nos dias de hoje, tem como objetivo para a propagação da Covid-19. Agora, comparando o protocolo sanitário da ETEC com a NR6. No protocolo, fala sobre o uso e a obrigatoriedade de máscaras e barreiras físicas. Isso está em harmonia com algumas normas da NR6, mais especificamente as normas sobre o uso de EPIs condizente ao risco do local e sua obrigatoriedade. A NR6 também diz que é necessário o treinamento do uso correto dos EPIs, que vai de acordo com o protocolo, que fala que as escolas têm que instruir os alunos sobre o uso correto das máscaras. E por fim, a NR6 também fala sobre as empresas, ou nesse caso as escolas, terem um procedimento de manutenção e higienização dos EPIs. O protocolo também fala sobre isso, sobre locais definidos somente para a descarte das máscaras. Podemos concluir que o protocolo vai exatamente de acordo com as normas da NR6. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para começar, gostaria de falar sobre o meu grupo, que é composto pelo Diego Pedroso, João Pedro Carvalho, Micael de Carião e por mim, Samuel Matheus, e falar um pouco para vocês sobre a NR7. O que seria? A NR7 ela determina e é implementada nas empresas e instituições pelo PCMSO, que seria o Programa de Controle Médico à Saúde Ocupacional. Ela está justamente para prevenir a saúde dos seus funcionários, e seja com exames para contratar, exames para transferir eles de um local da empresa para outro, ou para até demitir. E são diversos exames que eles praticam para ver se está tudo em dia, tudo certo com tal funcionário, ou até mesmo outros métodos, como por exemplo o termômetro, que ficou bem famoso, ficou bem utilizado nas lojas agora em 2020 por conta do Covid-19. E todas as lojas agora no mercado, para entrar eles medem a temperatura. E para realizar o PCMSO, as empresas ou a instituição, ela precisa fazer um planejamento anual. E esse planejamento é feito junto com um médico da empresa ou um médico de fora que é indicado. E eles fazem o planejamento anual. Porém, caso aconteça algum imprevisto no meio do caminho, como surgiu o Covid-19 e poucas pessoas esperavam por ela, esse protocolo, esse planejamento pode ser alterado e inovado, sendo gasto verbas em termômetros, como eu disse que foi bem utilizado esse ano, ou outros materiais. Para dar continuidade, gostaria de falar um pouco agora sobre as aulas online, que aconteceram por conta de um vírus que surgiu na China em 2019 e se alastrou para o Brasil no ano de 2020. Com a chegada desse vírus, o Centro Paula Souza, a Prefeitura e o Estado decidiu afastar seus alunos, justamente para a prevenção de saúde. Com um certo tempo, percebemos que esse vírus poderia durar. Então, o Centro Paula Souza novamente foi atrás de uma saída. Foi aí que encontramos a plataforma Teams. E desde então estamos trabalhando em cima dela. É uma plataforma que funcionou muito bem. Com o passar dos meses,
surgiu o assunto de retorno às aulas, já que tudo voltou a reabrir e estava voltando ao normal. Então, juntamente com a professora Wanda, o terceiro ADM fez um projeto para analisar o possível retorno às aulas, juntamente com as NRs. Como a NR7 poderia ajudar ao retorno às aulas? Ela poderia oferecer termômetros nas entradas das escolas para averiguar a temperatura dos seus funcionários e alunos. Dessa forma, poderia prevenir e conter a transmissão da doença. E seria um método muito eficaz que iria ajudar. Seria dessa forma que a NR7 poderia ajudar no retorno às aulas. Seriam extremamente necessários para a volta às aulas, por sua facilidade com a medição da temperatura dos alunos e funcionários. Se a escola não puder proporcionar esse material, poderíamos pedir ao Grêmio que pudesse intervir em alguma rifa. Para que as medidas sejam devidamente adotadas, é necessária uma mudança em toda a estrutura da escola. Primeiramente, fazemos uma breve pesquisa para ver os preços dos termômetros digitais, que variam entre R$ 120 e R$ 140. A norma regulamentadora de número 9 garante a obrigatoriedade da implementação de um programa de prevenção a riscos ambientais. Nesses riscos estão incluídos os riscos físicos, químicos e biológicos. Esse programa tem a responsabilidade de antecipar, reconhecer, avaliar e controlar os riscos ambientais. E é de responsabilidade tanto da empresa quanto dos funcionários fiscalizar e garantir que esse programa esteja sendo bem aplicado dentro do ambiente de trabalho. Vou falar um pouco sobre a norma regulamentadora 9 e a aplicação dela em um contexto de pandemia na nossa instituição. O protocolo sanitário encaminhado pelo Centro Paula Souza garante apenas a aferição da temperatura dos docentes e dos discentes. Então a gente levantou uma hipótese de oferecer também uma testagem quinzenal, né, para os alunos ali do ETIM, que estão no ensino médio, que talvez seriam os mais afetados ali pela pandemia. Com essa amostra, né, de 240 alunos, a gente levantou um custo de 72 mil mensalmente que o governo deveria arcar. Então, esse exorbitante custo também pode ser um indicativo que a gente ainda não esteja preparado para a volta às aulas, né, infelizmente esse ano que já teve fim, e possivelmente para o próximo ano. Bom, eu vou explicar um pouquinho sobre a NR23. Primeiramente, o que é uma NR? NR são normas regulamentadoras que têm como objetivo, consistem em obrigações, regras, direitos e deveres que garantem a saúde e a segurança do trabalhador. A norma regulamentadora 23 é sobre a proteção contra incêndios. Ela garante que o local, qualquer lugar público, tenha total segurança caso ocorra um incêndio. Então, que tem os equipamentos, tudo que é necessário para proteger o público, os trabalhadores e também o patrimônio. Agora, sobre a NR23 na escola. É uma norma que, na verdade, não tem muito destaque, mas ainda assim está presente no dia a dia, porque como a escola é um local público, é necessário que tenha os equipamentos necessários lá, caso haja um incêndio. Relacionando a NR23 com a atual situação, de pandemia e Covid-19, é seguro dizer que teria um baixo risco de contaminação na escola, na parte dos equipamentos, porque não é algo muito utilizado. Mas a NR também fala sobre saídas de emergência, que daí já teria um problema, porque a escola da ETEC de Caraguatatuba é um local pequeno. Então, com todos os adolescentes, todos os estudantes, teria um risco maior de contaminação. Olá pessoal, eu sou a Manuele do terceiro ADM e hoje eu e meu colega Pedro Henrique vamos falar um pouquinho com vocês sobre a NR18 dentro do projeto de viabilidade do retorno às aulas na nossa ETEC de Caraguatatuba. Eu vou começar explicando para vocês sobre o que se trata a NR18. Bom, a NR18 é a norma regulamentadora que cuida das condições e meio ambiente de trabalho dentro da indústria da construção. Ou seja, ela estabelece normas e diretrizes de caráter administrativo, planejamento e organização que juntas têm o objetivo de implantar medidas preventivas de segurança em todos os processos
que venham a ocorrer dentro do canteiro de obras. Em suma, a finalidade da NR18 é garantir a segurança do funcionário acima de qualquer coisa. E para dar continuidade, agora eu vou chamar para falar com vocês o meu colega Pedro Henrique. Olá, tudo bem? Eu sou o Pedro e eu vou falar um pouco sobre o comparativo entre a aplicabilidade da NR18 e o protocolo sanitário institucional. Bom, o primeiro ponto do protocolo é o distanciamento, que é obrigatório 1,5 metro de distanciamento entre todas as pessoas, principalmente em locais públicos, filas e etc. Já na nossa escola possuem apenas 6 salas de aula e um pátio que não tem o devido tamanho para respeitar este distanciamento. O segundo ponto do protocolo é a higienização, que deve ser feita através de água e sabão ou com álcool gel 70. E na nossa escola tem poucos banheiros com lavabos compartilhados. O terceiro ponto são as salas de aula. Elas devem evitar a movimentação em sala, dar preferência aos usos de projetores e televisões, é proibida atividades presenciais em áreas fechadas e as aulas práticas devem ser realizadas principalmente em ambientes arejados e abertos. E na nossa escola, nenhuma das salas possui televisão. Os projetores que existem ou não funcionam ou têm um mau funcionamento e outras salas nem têm o retroprojetor. O laboratório é muito pequeno, não há quadra na escola, nossas janelas são de vitrô que não possibilitam a circulação de ar e tem pouquíssimos ventiladores. O quarto ponto é o refeitório ou cantina. A disposição das mesas e cadeiras para garantir o distanciamento deve ser de no mínimo 1,5 metro, como já dito no primeiro ponto. E isso tem o objetivo de reduzir o número de pessoas por mesa e evitar a contaminação ou de sentar um de frente para o outro. Só que na nossa escola não é possível separar as mesas, são mesas comunitárias que não têm cadeiras individuais, nem as mesas são individuais, sentam um de frente para o outro, é tudo compartilhado. Sendo assim, nós não cumprimos o protocolo. Então, pessoal, depois de tudo isso que o Pedro falou pra gente, podemos concluir que para que todas essas medidas de prevenção ao Covid-19 sejam devidamente adotadas, é necessária uma reforma em toda a extensão da nossa ETEC de Caraguatatuba, que desde a sua chegada à cidade, ela foi instalada em um imóvel que anteriormente atendia uma escola primária e por isso ela não tem todo o suporte e extensão adequados para poder atender os alunos de nível técnico e médio. Bom, com isso e prezando pela saúde dos alunos, nós concluímos o nosso trabalho. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de apresentar a vocês o meu grupo, que é composto por mim, Júlio César, pela Letícia Schux, pela Mayra Tuane e pela Valentina Diniz. Nós somos responsáveis pela norma regulamentadora 24, que trata dos preceitos de higiene e de conforto a serem observados no locais de trabalho, visando a proteção à saúde dos trabalhadores ou colaboradores, garantindo que eles não trabalhem em ambiente que ofereça risco à saúde deles e nem em ambientes insalubres, com condições péssimas de trabalho. Neste caso, envolve o corpo discente e o corpo docente. Corpo discente que somos nós alunos, corpo docente que são os professores e os coordenadores da nossa escola. Bom, com toda a situação que o coronavírus causou pra gente, não permitindo que possamos ir à escola, tendo que procurar outra saída, que é as aulas online, fizemos esse projeto com a intenção de analisar a viabilidade de volta às aulas através das normas, desta e de algumas outras, e do protocolo sanitário, das normas sanitárias, enviada pelo Centro Paula Souza. Em relação aos banheiros, o protocolo ressalta que é muito importante a higienização constante dos sanitários, além da monitoração do número de pessoas que entra por vez no banheiro e também garantir que todo mundo higienize as mãos e se higienize quando for utilizar o banheiro, além de usar os materiais devidos de proteção. Mesma coisa em relação aos bebedouros, onde não é permitido compartilhar copos ou qualquer objeto de uso pessoal, e é importante não aglomerar os espaços e também controlar o número de pessoas que utiliza por vez os bebedouros, provavelmente alternando as salas. Assim como os bebedouros, os refeitórios também terão que ser alternados
e terá que existir uma higiene constante das mesas e dos outros objetos que ficarão por cima das mesas, das cadeiras, quando houver alternância entre turmas, para que uma não se contamine com a outra. As cozinhas, é muito importante você controlar quais pessoas que frequentarão as cozinhas e garantir que exista uma distância segura entre as pessoas que trabalharão ali e que mesmo dentro daquele ambiente eles não acabem com o distanciamento social. Almoxarifados, salas de reuniões e salas de aula terão que ser higienizadas de 3 em 3 horas e terá que haver uma limpeza constante e também um distanciamento bem grande das pessoas que frequentarão aquele ambiente, além de provavelmente ter uma alternância de alunos e tal, para que não haja uma aglomeração naquele espaço. E é importante que mesmo na escola continue sendo praticado o distanciamento social e também a higiene. E higienizar assim que entrar na escola, usar álcool em gel constantemente, lavar as mãos, usar máscaras. Nossas considerações finais. Teremos que ter princípios básicos de limpeza e higiene pessoal. A ETEC deverá fornecer sabonete bactericida, toalha descartável, papel toalha descartável, como já tinha no banho das meninas pelo menos, álcool em gel principalmente, isso para limpeza das mãos. Agora, a limpeza do ambiente, devemos garantir a primeira coisa que vai estar a janela, a porta aberta, um ambiente bem arejado, bem ventilado. Para a limpeza do piso, do chão, tem que ser feita 2 vezes ao dia, pelo menos, com água sanitária e água. A limpeza do banheiro, recomenda-se que seja limpada de 1 em 1 hora com água sanitária, com água, com álcool, para garantir que não tenha nenhum vírus mesmo. E também tem a limpeza dos interruptores, do ventilador, da luz, que tem que ser limpado com álcool 70, porque todo mundo toca. Então, toda superfície de alguma coisa, da mesa, do interruptor mesmo, tem que ser limpado sim. Tem também a questão da luva da cozinheira, né? Se for ela que for servir, elas deverão ter a luva delas para servir a gente, para o contato não ser direto na concha, na escumadeira. Ou, se caso os alunos for se servir sozinho, tem que ter luva para todos, sim. Após o uso, deverá ser descartado. E tem a questão que a escola tem que estar atenta ao gasto de produto, de higiene, como álcool, sabonete, para ver se tem tudo necessário para suprir essa necessidade no momento, né? E também tem a questão do funcionário na porta da escola, um profissional que seja, pode até ser mesmo segurança que ficam lá, medindo a temperatura de todos que entram lá, conferindo que todos estão com máscara, e aí a gente conclui, todos do grupo concluímos, que, portanto, se a ETEC puder fornecer todos os produtos, todos os monitoramentos, toda a limpeza da escola, terá sim chance de voltar à aula. Caso ao contrário, caso ela não consiga, fala não tem como, não conseguimos, infelizmente não terá como voltar à aula ainda nessa pandemia. Bom dia! Assim como os grupos anteriores, iremos apresentar sobre a norma regulamentadora 26 e o comparativo com o protocolo do Centro Paula Souza. O grupo é composto por mim, Juliana Cano, Maria Eduarda Ferreira, Nivaldo Júnior e Carlos Succi, apresentado nessa sequência. A norma regulamentadora número 26 consiste em alertar os funcionários e colaboradores de uma organização por meio de placas e cores. Estas são usadas em delimitação de áreas, identificação de tubulações e de equipamentos de segurança e também para alertar contra riscos que aquele ambiente de trabalho pode trazer para o colaborador. A cor vermelha significa alerta. Serve para indicar equipamentos de incêndio, sinais de parada obrigatória, proibição e botões de emergência. Ela não deve ser utilizada para indicar perigo. A cor laranja significa perigo. Serve para indicar dispositivos elétricos, canalizações que contenham ácidos, botões de arranque e dispositivos de corte. A cor amarela significa cuidado. Serve para indicar locais onde há chance de queda, canalizações com gases não liquefeitos
e partes móveis de veículos. A cor verde significa segurança. Ela indica caixas de primeiros socorros, equipamentos de proteção individual, chuveiros de emergência e faixas de delimitação de área segura. A cor azul é utilizada para indicar obrigatoriedade. Sendo assim, deve ser utilizada junto ao protocolo do Centro Paula Souza e ser implantada no uso de máscaras e equipamentos de proteção. A cor púrpura é utilizada para indicar quando os materiais são radioativos. A cor branca é utilizada para delimitar as passarelas, por isso deve ser implantado junto ao protocolo na ETEC de Caraguatatuba para delimitar as áreas de distanciamento social. A cor preta indica coleta de resíduos que não sejam hospitalares. A NR26 é de extrema importância por ela ter uma fácil compreensão. Ela pode ser aplicada em qualquer lugar e, por meio de placas e cores, você consegue identificar e demarcar lugares para acontecer ações específicas em horários específicos. A NR26 no protocolo do Centro Paula Souza. O distanciamento social é uma medida muito importante para evitar o contágio. Ele deve ser sinalizado por meio de fitas, o que acabará limitando ainda mais o espaço da instituição. As aulas online devem continuar sendo utilizadas, o que vai diminuir a quantidade de alunos na escola e tirando o sentido de uma volta às aulas. O uso de máscaras e álcool em gel. Deverão ser apresentadas placas que orientem esse uso obrigatório. De acordo com a carga horária de 8 horas, implica na troca de 4 máscaras por dia, uma vez que cada máscara protege por apenas 2 horas. Esses equipamentos deverão ser fornecidos gratuitamente, pelo fato que a renda de algumas famílias não as possibilitam gastar com esse material. A comunicação interna e externa deve ser feita por meio de sinalizações, cartazes e avisos. Bom, e quanto às orientações, a gente entende que as instituições vão ter que tomar medidas sérias, medidas de segurança, a fim de prevenir que o vírus se propague nas escolas. E a NR26 é muito importante porque muitas dessas medidas de segurança que vão ser aplicadas pertencem a ela. As demarcações de distanciamento, as demarcações de lugar onde você vai ter que trocar as máscaras, onde vai ter que passar o álcool em gel, e as orientações, as indicações, tudo isso pertence à NR26. E é por isso que ela vai estar tão presente nesse momento e ela é tão importante. É bom a gente destacar que apesar da NR26 ser sim de fácil aplicação nas escolas, uma vez que ela é mais responsável pelas demarcações e orientações, como eu já falei, a gente não tem espaço suficiente para que elas sejam aplicadas. Ela é viável, mas o espaço, as condições onde ela seria aplicada, não é viável. Uma vez que o espaço, como já dito anteriormente, o espaço é muito pequeno para caber a quantidade de alunos necessária, para as demarcações, o fornecimento dos materiais iria ser obrigatório pelo governo e a gente não sabe se eles vão distribuir isso, então fica meio que essa dúvida se ela é viável ou não. E outro ponto importante a ser tratado é quanto à importância de falar para as pessoas o significado das cores. Então manter sempre as pessoas informadas de qual cor significa o quê, porque uma vez que elas vão estar presentes, né, a NR26 vai estar presente em toda a instituição, é importante que os alunos saibam o significado delas, das cores, para que eles consigam entender o que aquela orientação está falando. Então, por exemplo, não confundir o vermelho, que é um sinal de alerta, com o laranja, que é realmente o sinal de perigo. Muita gente acha que o vermelho é um sinal de perigo, e quando você avalia as cores, quando você estuda as cores, você vê que não. Então é muito importante palestras de conscientização sobre isso. Olá pessoal, meu nome é Eliel e juntamente com o Davi iremos apresentar o estudo da viabilidade de retorno de volta às aulas na ETEC de Caraguatatuba, onde analisamos protocolos, analisamos o protocolo do Centro Paula Souza juntamente com a NR27, que é o Registro de Técnico de Segurança do Trabalho. Bom, de começo podemos ver que no começo da pandemia, muitas instituições, escolas, estabelecimentos, tanto os públicos quanto privados, fecharam. E no caso das escolas, elas optaram pelo sistema remoto, que no caso são as aulas online. Em 5 partes, irei falar para vocês sobre o perfil deste profissional.
Em primeiro é a importância, no caso dentro das empresas e também nesse caso das escolas, para orientar, fiscalizar, entre outros. A sua função é que ele solucione problemas de funcionários e também de negociações dentro da empresa. A sua utilização é que ele crie treinamentos e que também possa orientar a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. A sua capacitação é sobre saber entender as NRs, que são as normas regulamentadoras, e também ter métodos de segurança, saúde, higienização e entre outros. Uma orientação que ele faz é as checagens da rotina, ou seja, as rotinas diárias, que seria crucial na nossa escola, ver no nosso dia a dia. E também outra orientação que ele faz é sobre a checagem dos ambientes, se eles estão aptos a serem usados. Uma observação que nós fizemos é que no Senai e no Senac são disponibilizados curso de técnico de segurança do trabalho e que para você fazer esse curso você tem que ter domínio das técnicas. Bom, logo à frente eu falarei para vocês sobre algumas informações do protocolo, que nós achamos algumas brechas e que fizemos sugestões em cima dessas brechas para que possa melhorar. A primeira é sobre o estado, no caso, o contato físico. Lá eles falam que o contato físico não podemos tocar, nos abraçar, nos beijar, etc. Mas nós vemos que na realidade é outra, ainda mais no ensino médio, que nós somos muito apegados aos nossos amigos e sempre estamos nos abraçando, nos beijando e nos tocando. Outro ponto é sobre o condicionamento do ar, onde ele fala que todos os ar-condicionados estarão funcionando e que será feita a limpeza dos tubos semanalmente. Na nossa escola eu acho que isso é um pouco impossível de se ter, pois em algumas salas os ar-condicionados não funcionam. E sobre as checagens dos tubos semanalmente não seriam feitas corretamente. Outro ponto são o descarte das máscaras, onde eles falam que o descarte das máscaras seriam de 2 em 2 horas. Esse ponto eu acho que o Centro Paulo Souza devia rever, pois não são todas as pessoas que têm condição para comprar máscaras. Ainda mais nós, alunos da ETEC, do terceiro ano de administração, que estudamos integralmente, no caso 8 horas por dia. Então seriam 4 máscaras usadas. Nem todos os alunos poderiam ter essa possibilidade de comprar as máscaras. Então o Centro Paulo Souza eu acho que devia rever para ver se tem a possibilidade de dar máscaras para as pessoas que não têm. Outro ponto para finalizarmos é a questão do transporte de materiais e do compartilhamento dos objetos. Lá eles falam que não podemos trazer objetos de casa, no caso nossa mochila com nossos materiais, e eles vão optar por arquivos digitais. No caso do compartilhamento de objetos, não podemos compartilhar celular, caneta, borracha, entre outros. Bom, esse ponto eu acho que a gente deveria continuar com o sistema remoto, pois será que o Centro Paulo Souza teria tal aquisição de comprar todos esses materiais eletrônicos para disponibilizar também para as pessoas que não têm essa condição de comprar? Olá, me chamo Juan Oliveira Faria e vim aqui falar sobre a norma regulamentadora 33. Essa norma visa cuidar da saúde e da segurança do trabalhador em locais de trabalho confinado. O que seriam esses locais de trabalho confinado? São todos aqueles que não foram projetados para ocupação humana de forma longa, ou seja, você não pode ficar muito tempo ali dentro. Esses locais têm pouca passagem de ar e também poucas saídas para um funcionário. Ou seja, com base no momento que estamos vivendo, esse local é extremamente perigoso para a nossa saúde. Sendo assim, o protocolo que o Centro Paulo Souza nos enviou fala sobre a volta às aulas. Entretanto, a ETEC de Caraguatatuba não seria capaz de suportar todos os alunos no mesmo instante em sala de aula. Por quê? Com essa distância de 1,5 m, para ocupar todos os alunos dentro de sala de aula,
a ETEC teria que ter o dobro de tamanho, sem contar a livraria, a sala de informática, a direção, o pátio, o banheiro e até mesmo os corredores. Bom, sendo assim, feito essa análise, podemos ver que não seria possível ter essa volta às aulas sem quebrar essa regra. Ou seja, se nós quebrássemos essa regra, colocaríamos todos os alunos em risco. Sendo assim, o protocolo enviado pelo Centro Paula Souza não é capaz de se cumprir exatamente pelo tamanho da escola. Olá pessoal, eu sou a Manuele e agora vamos apresentar para vocês as pesquisas de campo que foram desenvolvidas com o intuito de respaldar o trabalho que fizemos. Ao todo, realizamos 3 pesquisas, todas pela plataforma Google Formulários. Uma pela turma a segunda pela turma B e uma terceira mais específica, direcionada ao uso de máscaras e álcool em gel. Agora, minha colega Juliana Cano vai dar continuidade com vocês. Olá, eu sou Juliana Cano e, assim citado anteriormente pela Manuele, irei aprofundar sobre os gráficos. O primeiro gráfico, obtendo pela turma A 120 respostas e a turma B obtendo 35 respostas, são perguntas sobre as NRs explicadas anteriormente. E o gráfico 2 tem como objetivo mostrar os dados das compras do álcool em gel e da máscara. Agora iremos apresentar sobre os gráficos. Gráfico 1, qual é o seu gênero? Conforme o gráfico 1, o público em sua maioria responderam ao gênero masculino, representando 52,6%. Em segundo veio o gênero feminino, representando 42,2%. O restante, com a porcentagem de 5,2%, são a representatividade de outros gêneros. Gráfico 2, qual a sua idade? Segundo o gráfico 2, 66,7% das pessoas corresponde entre a idade de 14 a 17 anos. 13,3% das pessoas têm de 18 a 21 anos. 9,6% são de pessoas acima de 35 anos. 8,1% das pessoas têm de 29 a 35 anos. E por último, representando 2,2% das pessoas que têm entre 22 a 28 anos. O gráfico 3 representa sobre os cursos prestados. 37% das pessoas cursam o ETIM de administração. 31,9% cursam o ETIM em meio ambiente. 12,6% estão em outro curso. 8,1% cursam o ensino superior. 5,9% cursam ensino médio e 4,4% de pessoas estão no ensino técnico. O gráfico 4, a cidade em que reside, está representado por 81,5% das pessoas que moram em Caraguatatuba, 8,9% em São Sebastião, 8,1% em Ubatuba e 1,5% moram em Ilhabela. O gráfico 5, o conhecimento das NRs, tem como os dados de 55,6% possuem algum conhecimento sobre as NR. No entanto, 44,4% das pessoas não sabiam sobre esse assunto. Deste modo, o conhecimento e as aulas e palestras delas são necessárias de modo que o protocolo e as NRs trabalhem junto para um retorno saudável para as escolas e a aplicação delas. Eu sou Mayra Tuani e estarei dando continuidade à apresentação dos gráficos. O gráfico 6, referente à NR5, diz que, segundo a NR5, para evitar possíveis riscos dentro de um local de trabalho, é necessário se criar uma comissão para evitar esses riscos. Você acredita ser possível fazer isso em uma escola? No resultado total, 56,3% responderam que dependerá da escola, seguida de outras 2 porcentagens. O gráfico 7, referente à NR5, diz que o objetivo principal da norma regulamentadora 5 é preservar a integridade das pessoas no ambiente. Você acredita que com o retorno das aulas, a saúde dos professores, alunos, administrativos e outros colaboradores da ETEC teriam sua saúde preservada somente seguindo as instruções de higiene e distanciamento? O resultado obtido foi de 60,8% que responderam que não.
seguido de outras porcentagens. O gráfico 8, referente à NR5, diz que a norma regulamentadora 5 tem como um de seus objetivos a instrução de formas e prevenção de acidentes e doenças do ambiente. Com o retorno das aulas, os alunos deverão receber orientações adequadas para evitar o contágio. Você acredita que essas instruções serão passadas pela instituição? O resultado da questão obteve 56,7% das pessoas respondendo que sim, seguido de outras porcentagens. O gráfico 9, ainda referente à NR5, diz: e os alunos seguiram as instruções corretamente? 47,5% dessas pessoas responderam que talvez, seguida de outras porcentagens. Gráfico 10, referente à NR6, questiona: você acha que as escolas estariam preparadas para atender a demanda necessária do uso de álcool em gel tanto para profissionais como para alunos? As respostas obtidas foram num total de 47,5% das pessoas respondendo que não, relativamente próxima a 46,7% dessas pessoas que responderam que sim. O gráfico 11, sobre a NR6, diz: você acredita que todos os alunos e professores seguiriam as normas, como o uso de máscaras e de álcool em gel, necessárias para evitar a contaminação do Covid-19? O total de respostas obtidas foi de 49,12% das pessoas respondendo que sim, mas alguns não seguiriam as normas, seguida de outras porcentagens. Eu sou o Alan e vou dar continuidade às apresentações dos gráficos. A 12ª pergunta foi relacionada à NR7. De acordo com a NR7, as empresas precisam fazer um exame médico em cada novo funcionário ou os que voltam de licença para saber se está apto a cumprir suas funções em seus respectivos cargos. Você acha apropriado, quando voltar às aulas, o Estado fornecer termômetros usados à distância para saber se os alunos e funcionários estão com febre, que é um dos principais sintomas da Covid-19? Com relação a essa pergunta, obtivemos o seguinte resultado: 74,1% das pessoas respondentes do questionário, a grande maioria, acham que sim, é viável para o Estado fornecer termômetros eletrônicos, e os outros 25,9% acham que isso é inviável para o Estado. A 13ª pergunta foi relacionada à NR7 também. Devido à necessidade de distanciamento entre as pessoas por conta da doença viral, você, como aluno, acredita que os banheiros da escola deveriam ser vigiados por funcionários que regulariam a quantidade de alunos entrando e saindo, em média 3 por vez, e utilizando produtos para higienização na entrada? Com isso, a grande maioria, 81,5% das pessoas, acreditaram que sim, é necessário ter essa regularização na entrada e saída dos banheiros, e os outros 18,5% responderam que cada aluno deveria se responsabilizar. A 14ª pergunta relacionada à NR7. Tendo em vista que a NR7 tem o objetivo de preservar a integridade do colaborador, você acredita que a ETEC conseguirá se planejar para prever as ações necessárias para que esse objetivo seja concluído caso as aulas presenciais voltem? Nessa pergunta tivemos distanciamento bem pouco entre as opiniões. 50,4% das pessoas responderam que não, a ETEC não conseguiria se planejar e tomar as ações necessárias, e 49,6% acreditaram que sim. A 15ª pergunta foi relacionada à NR9. A NR9 fala sobre riscos ambientais, incluindo os biológicos, como os vírus, e com essa pandemia, que medidas a escola deveria anotar para que a NR9 seja cumprida? Foram então disponibilizadas 4 opções para os respondentes: adotar um programa de estudo online, adotar um programa de preservação de riscos ambientais, adotar um programa de monitoria de estudos ou adotar novos métodos de ensino. A maior parcela dos respondentes do questionário, sendo 39,3%, acreditaram que o mais interessante seria adotar novos métodos de ensino. Em seguida, 27,4% acreditaram que adotar um programa de prevenção de riscos ambientais seria o mais interessante. A 16ª pergunta também foi relacionada à NR9. O que deverá ser reconsiderado na relatoria da NR9 com a volta às aulas e o que deverá ser feito com essas informações? Também foram disponibilizadas 4 opções: infraestrutura da escola e armazenamento de dados,
controle de materiais didáticos e divulgação de dados, controle de gastos e armazenamento de dados ou medidas de prevenção a riscos e divulgação de dados. A maior parcela, correspondente a 58,5%, responderam que o melhor para fazer com essas informações seriam medidas de prevenção a riscos e divulgação de dados. Depois, 21,5% responderam que a infraestrutura da escola e armazenamento de dados. A 17ª pergunta foi com relação à NR9. Na sua opinião, a grade horária de aula ultrapassa o limite de tolerância do tempo de exposição aos riscos biológicos? 80,8% das pessoas acreditaram que a grade horária da escola, sim, ultrapassa o limite de exposição. 10,8% acreditaram que não ultrapassa esse limite. E o resto das pessoas acreditaram que talvez. A 18ª pergunta é relacionada também à NR9. Em parâmetro NR9 vigente quanto à exposição a riscos biológicos, você acredita que a instituição está preparada para precaver tais riscos? A maior parte das pessoas que responderam ao questionário, 62,5%, não acreditam que a instituição esteja preparada para precaver os riscos. 26,7% afirmaram que talvez a instituição esteja preparada, e o resto das pessoas acreditam na capacidade da instituição. Eu sou a Manoele e eu vou dar continuidade na apresentação. O gráfico 19, referente a NR17, sobre ergonomia no trabalho, tinha como intuito saber se o ambiente escolar era apto para cumprir com as normas da vigilância sanitária e proporcionar conforto, segurança e produtividade no retorno às aulas. Segundo o gráfico, em sua grande maioria, 55,6% dos entrevistados não consideram o ambiente escolar da ETEC de Caraguatatuba apto para cumprir com as normas da vigilância sanitária. O gráfico 20, também sobre a NR17 referente à ergonomia, diz: a ergonomia deve ser praticada diariamente para assim prevenir lesões por movimentos repetitivos. Você acha que nessa volta às aulas é seguro realizar um projeto de ergonomia no pátio da escola? Segundo o gráfico, 55,6% das pessoas acreditam que não é seguro realizar esse projeto no pátio da escola. O gráfico 21, referente agora à NR18, que trata sobre as condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção, diz que, respeitando as medidas de segurança e distanciamento contra o Covid-19, qual local da instituição é necessário uma reforma. Segundo o gráfico, 53,3% das pessoas acham necessária uma reforma em todos os locais descritos, seguindo das demais porcentagens. Agora, o gráfico 22, também sobre a NR18, diz que, tendo como objetivo prezar a segurança de todas as pessoas dentro de um ambiente coletivo, o que você acha que serão disponibilizados aos alunos? Segundo o gráfico, 48,9% das pessoas acham que todos os requisitos descritos serão disponibilizados aos alunos, seguido das demais porcentagens. Olá, eu sou o João e darei continuidade às apresentações dos gráficos. A pergunta 23, referente à NR24, se responsabiliza pela separação de materiais pessoais, de higiene e alimentação no local de trabalho, e em relação aos utensílios escolares, como pratos, talheres e copos, eles devem ser regulados e entregues pela direção da escola. Cada aluno deve se responsabilizar pelo seu ou ambas. E 45,9% das pessoas responderam ambas. Na pergunta 24, também referente à NR24, para o distanciamento social e limpeza do ambiente seja feita, quantas pessoas deverão utilizar o banheiro ao mesmo tempo? 1, 2, 3, 4 ou 5 pessoas? 54,2% das pessoas responderam que 2 pessoas devem usar o banheiro ao mesmo tempo. A pergunta 25, também referente à NR24, diz que cada sala tenha no mínimo 5 minutos para sair e pegar o seu lanche. Será necessário aumentar de 20 minutos para 30 o intervalo, para que seja respeitado o distanciamento social. 70,8% das pessoas aprovam isso. A pergunta 26, também referente à NR24, diz que, levando em consideração as salas de aula tendo 40 alunos, não é possível manter o distanciamento. Quantos alunos por sala seriam adequados?
e 36,7% das pessoas responderam que o ideal seriam 15 alunos por sala. O gráfico 27, também referente ao NR24, pergunta se você concordaria em auxiliar na limpeza de pelo menos os locais utilizados pela sua pessoa dentro do ambiente escolar, e 90,8% das pessoas disseram que sim, ajudariam na limpeza. Já o gráfico 28 é referente à NR26, que utiliza de sinalizações e cores para evitar acidentes. Pergunta se você sabe o que as placas de sinalização da sua escola significam, e 54,2% das pessoas disseram que sim, sabe o que significam. O gráfico 29, também referente à NR26, pergunta se as placas serão úteis para ajudar a evitar riscos, e 47,5% das pessoas disseram que talvez. Para complementar a pesquisa inicial, os alunos da NR06, Henrique Kenzo e David dos Santos, em conjunto com os alunos da NR27, Eliel Siqueira e Davi Caravaggio, desenvolveram o segundo questionário. Gráfico 1. Tempo de trajeto até a escola. No primeiro gráfico foi feita a pergunta: você demora quanto tempo no trajeto de sua casa até a ETEC? A maioria dos discentes, representando 39,4% que estudam na instituição da ETEC de Caraguatatuba, demoram cerca de 15 a 30 minutos de sua casa para a escola. De 30 minutos a 1 hora, correspondeu a 35,2%. De 0 a 15 minutos, 15,5%. De 1 a 2 horas, 8,5%. E os que demoraram mais de 2 horas são 1,4% dos alunos. Ainda que a maioria dos discentes demorem 30 minutos ou menos para chegar à escola, ainda uma boa parte necessita se expor por mais tempo para poder chegar à instituição, o que pode gerar um risco maior para estes alunos. Gráfico 2. Compra para a troca de máscaras. Foi feita a seguinte pergunta para os alunos: levando-se em conta que as máscaras de tecido têm de ser trocadas de 2 em 2 horas e que a jornada de estudo dos alunos é de 8 a 12 horas, 8 horas dentro da instituição, de 0 a 4 horas no caminho, contando ida e volta, que pode variar de aluno para aluno, os alunos terão de usar 4 a 6 máscaras por dia. Você concorda com isso? Conforme o gráfico 2, apresenta que 71,8% dos indivíduos que responderam o questionário concordam em usar de 4 a 6 máscaras de pano por dia. Já 28,2% não concordam em usar se as aulas retornarem. Mesmo com a maioria dos discentes concordando em usar as máscaras, pouco mais de 1/4 dos alunos não concordaram em usá-las, o que, num cenário de retorno às aulas em meio à pandemia, poderia causar problemas no tocante a se obedecer às normas presentes no protocolo sanitário. Gráfico 3. Valor a se pagar pelas máscaras. Sendo ideal que cada aluno tenha 2 conjuntos de máscaras, um para um dia e outro para ser usado no dia seguinte, enquanto outro conjunto é lavado, cada aluno deverá ter de 8 a 12 máscaras disponíveis. Levando-se em conta essa estimativa e que o preço médio das máscaras é de R$ 5,00 por unidade, o gasto em máscaras será de R$ 40 a R$ 60 por aluno. Você consegue pagar esse valor para poder frequentar a ETEC caso as aulas voltem? Conforme o gráfico 3 indica, 54,9% dos alunos da ETEC de Caraguatatuba conseguem pagar o valor de R$ 40 a R$ 60, sendo feito 2 conjuntos de máscaras para utilizar dentro e fora da escola. Já 45,1% não conseguem pagar essa taxa de preço para frequentar a escola se as aulas voltarem. Apesar da maioria poder pagar, se mostra claro que uma grande parcela não pode adquirir as máscaras, o que pode ser um problema em um possível retorno. Mesmo que não pareça, R$ 40 a R$ 60 podem fazer a diferença para alguns. E ao analisar essas questões, deve-se pensar na saúde e segurança de todos. Tendo em vista todo o trabalho e pesquisa feita, torna-se visível que o protocolo, juntamente com a NR, pode ser uma base de planejamento para as escolas voltarem gradativamente, assim evitando risco para os colaboradores, para os professores e os alunos, assim atribuindo as orientações pesquisadas e as seguranças que as normas regulamentadoras podem trazer à escola ao retornarem às aulas, de modo que apliquem a utilização dos álcool em gels ou mudar a estrutura das escolas, porque percebemos que agora, de imediato, é realmente muito difícil fazer essas aplicações. Porém, conforme esse processo, as escolas podem se arrumar e se planejar, de modo que arrume salas para ficarem mais refrigeradas ou até mesmo refeitórios.
assim também contratando funcionários profissionais nessa área, que a Emanuele vai explicar para vocês. Além de tudo que foi dito pela minha colega, é necessária a contratação de profissionais qualificados para poder realizar todas as mudanças necessárias em nossa instituição, além de estarem aptos no assunto de prevenção ao Covid-19, para que possam instruir nossos alunos e professores de como se portar nesse novo ambiente. Portanto, nosso projeto serve como base e orientação não só para a ETEC de Caraguatatuba, como para as demais escolas, de como, em meio à pandemia, oferecer uma educação de qualidade, prezando pela saúde e segurança de seus alunos. Em nome de todo o ETIM Administração, eu agradeço a presença de vocês e por aqui encerramos o nosso trabalho. Olá novamente. Eu quero agradecer aqui a todos que assistiram o vídeo. Qualquer questionamento, pessoal, podem estar postando no chat ou mande um e-mail para a instituição, tá? Pode ser através do Face também da escola, tá? Da ETEC de Caraguatatuba. Quero agradecer aqui também o apoio, assim, 100% da professora Adriene, que é a nossa diretora, tá? Muito obrigado de coração, Adriene. Você nos dá a liberdade e autonomia necessária para trabalhar, né? Quando eu falei desse projeto para ela, né, para a professora Adriana, ela abraçou a causa, amou a ideia. Então eu só tenho que agradecer a liberdade que nós, não só eu como os outros professores, nós temos de trabalhar, tá, gente? Muito obrigada, Adriene. Obrigada também aos alunos. Gente, ó, amo vocês, meus amores, meus amoras, tá? Muito obrigada mesmo. E obrigada a você, novamente, que nos prestigiou. Até a próxima. Tchau.